Paz do Senhor, meus irmãos, espero que este vídeo vai encontrá-los bem, firmados na rocha, firmados no Senhor. Estamos aqui em nosso momento de glória e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo, a partir do capítulo 3, e versículo 16. Vamos lá, pegue a sua Bíblia para que você possa me acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito que te guardem. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levantou-se, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te daqui, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo. Eis que vieram os anjos e o serviram. Essa passagem eu iniciei falando do batismo de Jesus e finalizamos na tentação de Jesus no deserto. Notamos que Jesus ele é batizado por João Batista e ele retornando, ele emerge na água por imersão, esse batismo, ele volta. A palavra do Senhor nos fala que vem uma pomba sobre ele e uma voz do céu. Nós temos aqui a Trindade sendo manifestada nesse batismo. Nós temos o Deus Pai, a sua voz. Nós temos o Deus Filho sendo batizado e o Deus Espírito Santo como pomba. E ali Deus Pai fala: Este é o meu Filho amado. Ele está falando quem é Jesus. E está escrito: a seguir, isto é, logo após disso, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ele jejua 40 dias e 40 noites. E ele tem fome. Então, a primeira coisa que nós entendemos nessa palavra é que toda vez que o Senhor, ele revela o que ele tem conosco, ele revela a nossa identidade, o inimigo quer mudar, quer minar e quer desacreditar disso. Está escrito que Deus falou, uma voz, que é a voz de Deus, dizendo: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. E aí o inimigo responde aqui logo abaixo, após Cristo jejuar: Se tu és o Filho de Deus. Então olha só, Deus acaba de falar que ele é o Filho. E o inimigo fala: se tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a primeira lição que nós aprendemos nesta palavra é que toda vez que o Senhor, ele revela-se através de você, toda vez que o Senhor, ele confirma o seu chamado, ele confirma o propósito que ele tem na tua vida, o inimigo vai querer descaracterizar isto. Então, às vezes, nós estamos na igreja, recebemos uma palavra profética, nós estamos ali no nosso secreto com Deus, o Senhor fala: eu quero fazer isso através de você, eu quero fazer isso na sua vida. O que o inimigo vai fazer? Olha, será mesmo que é isso? Será mesmo que você é capaz de pregar? Será mesmo que você tem a capacidade de louvar,
de adorar, de ser professora de escola dominical, de ser o pastor da igreja, de ser a dirigente do círculo de oração. Então você que está me ouvindo, que o Senhor tem falado e se revelado a você através de uma profecia, ou então revelado para você os projetos que Ele tem na tua vida. E aí você está com dúvida, e principalmente o que o inimigo coloca na nossa mente é que nós não somos capazes. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos capazes mesmo. Mas nós temos um Deus que nos capacita, que nos escolhe, que nos separa e que usa as nossas vidas mesmo que nós não somos capacitados. É claro, é óbvio, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que buscar ao Senhor. Se você for o pastor da igreja, você tem que se capacitar. Senhor, me dá direção, me dá revelação que vem do alto. Se você for um professor, se você estiver à frente de um trabalho, de um círculo de oração, é claro que você tem que buscar as ferramentas aqui. Mas principalmente e primeiramente, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E o inimigo vai fazer o quê? Você não é capaz. Ele vai falar, se tu és mesmo, será mesmo que você é dirigente? Será mesmo que você tem um chamado de pastor? Quantas vezes o inimigo quis descaracterizar o que Deus tinha comigo? Porque quando o Senhor falou o propósito dele na minha vida, eu ainda adolescente, da mesma forma que eu ouvi, o inimigo também ouviu, o mundo espiritual também ouviu. E nesses anos todos que eu estou na igreja, muitas vezes o inimigo fala, será mesmo que o Senhor tem esse chamado na tua vida? Será mesmo que é a sua forma de ser, a sua forma de falar, a sua forma disso? E sempre colocando os defeitos. E sempre colocando os defeitos de uma forma de uma barreira. Mas o meu Deus é um Deus que ele ultrapassa a barreira. O meu Deus e o teu Deus é um Deus que ele abre caminho aonde não tem. Ele cria cargo se for necessário. Se ele não abrir o mar, ele passa por cima. Mas olha só, meus irmãos, o inimigo quis afrontar o Filho de Deus. E aí eu penso, se o Senhor, sendo soberano, ele quis falar isso e quis descaracterizar a questão de Cristo ser o Filho de Deus, o Verbo encarnado, imagine comigo e imagine com você. Outro detalhe, está escrito que o inimigo veio falar e veio tentar a Jesus logo após o seu jejum. Isto é, está escrito, e teve fome. Nós sabemos que essa questão de fome, meus irmãos, era um momento de vulnerabilidade. Nós lendo a palavra do Senhor, nós vamos lá para o Velho Testamento, quando nós encontramos Esaú e quando nós encontramos Jacó. O Senhor, ele já tinha falado, nós já sabíamos que o maior iria servir o menor, isto é, que Esaú iria servir a Jacó. Mas toda aquela trama feita por Jacó e por Rebeca, com certeza não era esse o projeto do Senhor. Mas o que acontece? Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilha, mas foi um momento de vulnerabilidade, porque ele teve fome. E aí, meus irmãos, qual é o meu momento de vulnerabilidade e o teu momento? Essa vulnerabilidade, eu me refiro a uma vulnerabilidade espiritual. Aqui Jesus, ele como homem, ele teve fome da barriga ter fome, porque ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E o inimigo falou, eu vou lá, nesse momento que ele tá com fome, talvez ele não raciocine direito, talvez ali ele se esqueça do seu chamado, talvez ali ele se esqueça do propósito ao qual o Pai o enviou. E às vezes eu e você, a gente acaba se distraindo, porque a gente também tá com fome. E aí, meus irmãos, eu vou expandir essa fome. Eu não digo apenas essa fome da barriga estar roncando, mas fome de reconhecimento, fome de elogio, fome disso, fome... Quantas vezes a gente está na igreja e nos sentimos só? Porque, meu irmão, vamos falar a verdade, crente é tamo junto, a paz do Senhor, meu... Acabou o culto, meu irmão, quantas vezes nós estamos sozinhos? E essa é a verdade. Porque nós somos assim, nós somos seres humanos, a gente tem outras coisas para fazer, a nossa vida, né? A gente coloca um monte de coisa na nossa vida. Eu estava conversando com a minha mãe hoje, exatamente falando sobre isso. Nem sempre o fato da pessoa não falar com você 24 horas é porque ela não ama, é que ela tem a vida dela. E às vezes o Senhor, ele permite o deserto, porque está escrito que o Espírito levou Jesus ao deserto.
Às vezes o Espírito nos leva ao deserto de amizades, ao deserto de elogios, ao deserto de chamados, de oportunidades. Quantas vezes eu fico tempos e tempos sem ter oportunidade de dar uma palavra na minha igreja? E amém por isso. Mas parece que é o meu deserto ali. E ali nesse deserto, Jesus, ele falou a palavra, ele foi tentado pelo inimigo e ele venceu o inimigo na palavra. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando a gente vai no nosso momento de solidão, no nosso momento de fome, pode ser que foi o Espírito que nos levou ao deserto. Mas como é que nós vamos vencer este deserto? Perseverando, não abrindo mão do nosso chamado, não abrindo mão da voz que veio dos céus e falando: essa é a minha filha, esse é o meu filho, esse é quem eu tenho um projeto, essa para quem eu chamei para isso, é essa que eu coloco a palavra na boca. Quantas vezes, meus irmãos, eu tive dúvidas? Quantas vezes o inimigo quis falar que não era nada disso? Mas, ainda assim, eu sigo olhando para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. E está escrito aqui que o inimigo, ele começou a lançar desafios para Jesus, ele começou a lançar setas para Jesus, ele começou a lançar propostas. Meus irmãos, não troquem o propósito de Deus por uma proposta do inimigo. O inimigo fez 3 propostas para Jesus, mas ele não trocou as propostas do inimigo pelo propósito que ele tinha. E tudo aquilo que o inimigo falou não era uma mentira, prestem atenção nisso. Ele falou, ele usou a palavra e falou: olha, está escrito que se você tiver fome, olha, mande que essas pedras se transformem em pães. Está escrito. Atira daqui porque vai vir anjos para te socorrer. E aí o Senhor respondia como? Também na palavra. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que mergulhar nas águas do Espírito, nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus. Mas toda vez que Jesus respondia, ele respondia na palavra. E eu quero aqui chamar a atenção a vocês, aonde está escrito que Jesus, que o inimigo, ele aí já não é mais, olha só que interessante, está escrito que não é mais o Espírito que leva, é o próprio tentador que leva. Porque, meus irmãos, a gente às vezes dá muita honra para o inimigo e às vezes a gente brinca também, mas ele não brinca de querer nos destruir. Ele veio e o Senhor permite sim que ele tenha força. Todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra, mas ele tem força assim de manipular muitas coisas, assim como ele manipulou lá na vida de Jó. A gente vê que o Senhor, ele foi pedir permissão a Deus, e o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse na vida de Jó. Então a gente não pode subestimá-lo. E está escrito que o próprio inimigo leva ao Senhor. Está escrito no versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Não foi o Espírito Santo que levou, foi o próprio inimigo. Está escrito. A um monte muito alto e mostrou-lhe todo o mundo e a sua glória. E eu quero parar aqui para pensar junto com vocês. Talvez você, em algum momento da tua vida, você questionou: eu te sirvo, Senhor, e eu não tenho isso, não tenho aquilo. A gente se compara ao mundo. E aí você fala assim: mas Senhor, eu te sirvo e eu não tenho isso, não tenho aquilo, não faço isso. Agora nessa época de feriado, você pega o status, as pessoas indo e acontecendo e fazendo, e você parece: mas Senhor, a minha vida não tem tudo isso. Primeiro, não acredito no status, não acredite na foto, porque nem sempre aquilo é uma verdade. E outra, está escrito: e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Meus irmãos, eu só posso dar o que é meu. Eu só posso dar esta blusa se for minha. Eu não posso dar aquilo que é de outro, porque não é meu, eu não tenho autoridade para dar. E o inimigo falou para Jesus: se me adorares, se prostrares-se diante de mim, eu te dou esta glória. Então, meus irmãos, muitas vezes a glória que você vê no status, na rede social, quem foi que deu? E aí eu sempre penso isso, quando a gente vê hoje na nossa política,
e pastores envolvidos, e tantas coisas nós temos visto, e eu creio que ainda vamos ver muito mais, porque não há nada em oculto que não seja revelado, e as pessoas estão brincando com o nome do Senhor. E nós vemos a glória, nós vemos a glória, nós vemos a glória. Será que aquela glória veio do trono? Será que aquela glória foi o Senhor que deu? Ou foi o inimigo? Ou foi o diabo, da mesma forma que ele ofereceu a Jesus a glória? Ele tem dado a essas pessoas. E aí o Senhor respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele darás culto. E ele falou: retira-te daqui. Meus irmãos, cuidado a quem você tem adorado, a quem você tem prestado culto. Hoje nós temos uma mania, uma forma tão errônea, às vezes, na nossa adoração, que a gente só dá glória se for uma pessoa que a gente gosta, que está ministrando, se for alguma coisa que a gente... Quando nós somos confrontados, a gente não gosta porque o culto tá ruim, porque a palavra não tá boa. Meus irmãos, o Senhor, ele permite a sua palavra que ela venha nos corrigir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, é porque às vezes eu estou no caminho errado, ele me dá o caminho certo. Você tá entendendo? Ele é a verdade porque muitas vezes eu tô vivendo uma mentira e ele tem que ser a verdade. E ele é a vida porque o que nos leva à morte espiritual é o pecado. Nós somos contaminados, a gente vai viver uma vida de mesmice, uma vida em que nós nos conformamos, não vos conformeis com este mundo, mas a gente está conformado com o mundo e achando que está tudo certo. E aí o Senhor vem e nos confronta e a gente não gosta. Mas a palavra ela vem para confrontar o nosso eu. Cristo não foi aceito e não seria aceito hoje porque ele confrontava. Ele amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem nem como a gente explicar essa tal maneira citada por João, de tal, que maneira é essa? Ele não conseguia nem expressar, porque Deus amou de tal maneira. Meus irmãos, a gente não consegue expressar essa maneira. Agora, nessa época da Páscoa, nós estamos lembrando a morte de Jesus, o Calvário, as chibatadas, os pregos, a gente está lembrando isso, mas é de tal maneira que não é questão física. Foi muito mais que isso. Ele tinha o pecado de toda uma humanidade, de todos os tempos. Aqui, ó. E ele levou sobre si. Ele levou sobre si tudo isso. E aqui no deserto, o inimigo queria que ele não chegasse na cruz, queria que ele não chegasse no Calvário, queria que ele não passasse por tudo aquilo que era o propósito dele aqui na terra. Não troque o propósito de Deus na tua vida por uma proposta. Ainda que você esteja com fome, ainda que você almeje a glória, ainda que a tua alma esteja sedenta de um parabéns, ainda que a tua alma esteja sedenta do reconhecimento, ainda que você esteja sozinha ou sozinho no deserto, ao final está escrito no versículo 11: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Há um tempo determinado para todas as coisas, no céu e na terra. E vai chegar o tempo, e ainda que não chegue o tempo, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos esperar apenas aqui, ó. Porque o Senhor falou que aqui nós teríamos 100 vezes mais, mas o meu negócio não é aqui. E a minha carne, ela quer isso, ela quer aqui, ela quer isso. E às vezes a gente quer buscando de uma forma tão incessante, tão cansativa, que o Senhor fala: filha, vai ficar tudo aqui. Filho, vai ficar tudo aqui. E nós brigamos por cargos, por ideias, por posições, por ideologias, e tudo isso vai ficar aqui. E ao final, o que eu e você somos? Nós somos aquilo que o Senhor disse lá do céu e bradou a Vanessa. Ela vai estar lá e vai viver tanto tempo para cumprir o meu propósito. Aí o inimigo falou: não vai não. Porque a vida dela inteira eu vou tentar tirar ela do propósito, porque eu vou fazer várias propostas para ela. E o inimigo falou isso, que ele falou: não vai acontecer. E aí o Senhor falou assim: até no deserto, eu vou levar ela para o deserto, mas lá eu vou servi-la.
Lá eu estarei com ela. E o que ela tem que fazer? Falar a minha palavra, porque Jesus, levado ao deserto pelo Espírito, que ele falou a palavra. Ele poderia ter feito muitas coisas ali, mas você não vê nenhuma ação de Cristo, de raiva, de nada disso. Não. Ele só respondia com a palavra. Então eu e você, meus irmãos, nós temos que responder com a palavra e não nos esquecermos quem nós somos em Deus. Não nos esquecermos do propósito de Deus nas nossas vidas. Não nos esquecermos que nós somos filhos e filhas amadas e amados. Amém? Que o Senhor abençoe você grandemente, em nome de Jesus, e que você tenha uma boa Pessá, uma boa Páscoa, e que não tem nada a ver com chocolate, mas pode comer chocolate, tá? Não muito, porque não faz bem para a saúde, mas que a ressurreição, que o propósito pelo qual o Filho veio, não venha a ser esquecido por você. E às vezes a gente só lembra agora, né? Que nem o Natal. Dá um presentinho, faz uma coisa e depois, ó. E o resto do ano, crente? E o resto do ano, nada, de nada, de nada. Não. Não troque o propósito de Deus por uma proposta. O Senhor falou: este é o meu filho amado. Você é amada e você é amado. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Compartilhe esse vídeo, nos siga no canal, coloque no status, abençoe meu ministério. E é assim que você abençoa, orando por mim e compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.